Vamos para a palavra, irmãos. Ontem começamos a trabalhar o texto que vocês escolheram como base para o aniversário da igreja, 1 aos Tessalonicenses 1, do 6 ao 10. Trabalhei só a parte A do verso 6. Hoje eu quero fechar todo esse trecho bíblico, porque à noite, escute, eu tenho um desafio para você. Eu quero trazer para a igreja uma palavra de salvação. Eu sei que está muito complicado a gente conseguir visitantes, convidados que não sejam da igreja, que não sejam cristãos ainda nesse período de pandemia, mas quero desafiar cada um de vocês para que tragam aqui à noite uma pessoa que não tenha sido ainda alcançada por Cristo, para que Deus faça a obra nessa vida, em nome de Jesus. Nosso tema não poderia ser outro: uma igreja que contagia. Uma igreja que contagia, e nós vamos fazer a releitura de 1 aos Tessalonicenses, capítulo 1, dos versos 6 ao 10, na NVI, que é uma versão que a gente trabalha mais habitualmente, e foi a versão na qual me embasei para preparar esta mensagem. Eu quero você comigo, vamos lá comigo? De fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, pois, apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com a alegria que vem do Espírito Santo. Assim, tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia. Não somente isso, mas também por toda parte, tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. O resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso, pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam e como se voltaram para Deus, deixando os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. Amém? Muito bem, vamos falar com o Senhor mais uma vez. Pai querido, a tua palavra foi lida agora, e a obra a ser executada não é de homens, é do teu Espírito Santo, que nos ilumina quanto ao entendimento da tua palavra. Então que isso seja uma realidade em cada vida, em cada coração aqui presente. Que o teu milagre seja manifesto nesta manhã, o milagre de entendermos a voz do teu Espírito e de agirmos em novidade de vida diante das palavras que serão agora proclamadas. Toma o teu lugar em cada coração, como cantamos agora há pouco: a casa aqui é tua, e esta casa somos nós, templos vivos do teu Espírito Santo, em nome de Jesus, amém. Há uma história interessante sobre um certo pregador, que a exemplo meu, foi convidado para pregar na festa de aniversário de uma igreja. E o tema que lhe foi dado foi o seguinte: como vencer os problemas da vida. Como vencer os problemas da vida. E ele então, logo de cara, após anunciar o tema que iria pregar, ele fez uma pergunta daquele tipo retórica, aquele tipo que não exige uma resposta pública. Ele perguntou assim: quem aqui, e o auditório estava lotado, não tem problema? Claro que ele esperava que ninguém levantasse a mão, porque nós sabemos todos que se há uma coisa que todos nós temos é problema. Mas quando ele pergunta quem aqui não tem problema, um gaiato lá na última fileira levanta a mão e diz: eu não tenho problema, pastor. Aí o pastor falou: meu Deus, como é que eu vou sair dessa agora? Só que tinha uma velhinha, veterana da igreja, sentada na primeira fileira, e ela falou: pastor, olha para mim. Aí o pastor olhou: eu conheço bem aquele camarada, ele não tem problema, pastor, porque ele é o próprio problema encarnado. Se há uma coisa que é comum a todas as igrejas cristãs, é a realidade de que cada comunidade de fé, isso inclui a Igreja Batista Peniel, tem os seus próprios dilemas e dificuldades. É famosa também a história do jovem que se decepcionou com um problema na sua igreja,
E ele ficou tão estarrecido que ele procurou o pastor no gabinete e falou: pastor, estou saindo da igreja. E o pastor: mas por que, rapaz? Você é um camarada tão ativo, tão presente. Não, pastor, eu não suporto o pecado desse povo, não. Esse povo aqui é tudo hipócrita, fariseu. Eu vou procurar uma comunidade de fé, eu vou migrar para uma igreja que não tenha tanta gente ruim, uma igreja que não tenha problemas, uma igreja perfeita, onde eu possa comungar verdadeiramente com Jesus. O pastor olhou para ele e falou: muito bem, então faça favor para mim, quando você chegar lá, pede para o pastor de lá falar comigo. Aí o jovem olhou para o pastor e falou: mas por quê? Você vai querer falar também? Não, é para eu avisar para ele que você chegou lá. E na hora que você chegar lá, filho, aquela igreja perfeita vai deixar de ser, porque o que você também tem mais na sua vida é problema. E nós sabemos que essa é uma realidade. Então, quero colocar para todos os queridos e queridas nessa manhã um seguinte pedido: fique em paz, Igreja Batista Peniel, porque dificuldades de relacionamento, problemas morais, gente com falta de visão do reino, tudo isso vai fazer parte da normalidade de uma igreja cristã, infelizmente. Só que os nossos pontos positivos precisam superar os negativos. Essa é a questão a qual temos que nos prender. Pensemos na igreja primitiva, a primeira igreja da face da terra, a igreja de Jerusalém. Lá nós tínhamos um casal avarento, mesquinho, mentiroso, Ananias e Safira. Era uma igreja exclusivista e preconceituosa, que achava que o evangelho deveria ser pregado somente para judeus, a ponto de o Senhor permitir uma perseguição para que aquele povo, fechado em si mesmo, pudesse se abrir e, através dessa migração forçada, espalhassem o evangelho a outros que não eram da Terra Santa, e assim o evangelho foi propagandeado muito mais. Porém, apesar de tantos defeitos, o que é que a Bíblia fala sobre aquela igreja? Pastor Jorge deu agora, está lá em Atos 2,47. Era uma igreja que louvava a Deus e que caía na graça de todo o povo, tinha simpatia de todo o povo, e a cada dia o Senhor acrescentava o quê? A igreja, os que iam sendo salvos. Entendamos isso, amados, amadas. Onde há gente reunida, onde há pessoas congregadas, há problemas, há pecados, há maus comportamentos, há decepções. Entretanto, quando o Espírito Santo está presente nesse povo imperfeito, pecador, chamado igreja, algo sobrenatural acontece. E apesar de nossos pontos fracos, pessoas são atraídas por Deus para fazerem parte do nosso ajuntamento espiritual. Isso é um milagre. É um milagre do reino, é um milagre do evangelho, é um milagre do Espírito Santo, que apesar de sermos quem somos, nós ainda tenhamos o carisma de atrairmos pessoas para o evangelho de Jesus. E eu tenho certeza que é isso que tem acontecido com esse povo, é isso que tem acontecido com essa congregação. Ontem à noite nós vimos aqui uma verdade apenas, fui econômico. Nós vimos aqui que uma igreja contagiante, uma igreja que contagia, é uma igreja que tem Jesus como modelo, como base, como alicerce. Ele é a nossa visão primária e final. Ele é de fato aquele no qual estamos calcados, firmados. E eu quero dar então prosseguimento à nossa análise do texto que lemos em 1 Tessalonicenses 1, do 6 ao 10. E a verdade que eu tenho para iniciar essa manhã é a seguinte: uma igreja que contagia é uma igreja que não se permite abalar pelas circunstâncias adversas.
Uma igreja que contagia é uma igreja que não se permite abalar pelas circunstâncias adversas. Vamos lá. 1 aos Tessalonicenses 1 do 6, versículo 6, vamos lá? Voltando para o versículo 6. De fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor. Falamos sobre isso ontem. Agora a parte que nos interessa para começo de... Apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com o que, irmãos? Alegria. Uma alegria que vem de onde? Do Espírito Santo. Uma alegria que vem do Espírito Santo. Ao contrário do que os falsos teólogos da prosperidade falam, afirmam, o sofrimento, ele faz parte da vida natural da igreja. E lembre-se do que eu disse ontem. Quando eu falo em igreja, eu estou falando de quem, irmãos? Nós, você. Para de pensar na igreja como outro órgão, uma outra instituição à parte de você. Estou falando em igreja, estou falando de você. Assuma essa palavra para a sua vida. Nós não fomos convidados a dormirmos em berço esplêndido nesse mundo. Como disse Martinho Lutero, o grande reformador protestante, se Cristo usou uma coroa de espinhos, por que os seus seguidores esperariam usar uma coroa de rosas? Pegou isso aí? Se Cristo usou uma coroa de espinhos, por que os seus seguidores esperariam usar uma coroa de rosas? Esse termo sofrimento, que Paulo usa aí no versículo 6, ele se traduz também por tribulação. Essa palavra vem de uma expressão grega que significa literalmente prensado no lagar. Uvas que eram esmagadas para se extrair dela o melhor vinho. Uvas que eram pisoteadas. É esse o sentido real da vida cristã. O sofrimento é parte inerente da nossa caminhada. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12, o que é que diz lá? De fato, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus, sofrerão tribulações. Se você quer ter uma vida que contagia a partir da sua santidade, a partir da sua diferença nesse mundo, você enfrentará adversidades, você enfrentará problemas. A igreja é uma comunidade que está continuamente sendo prensada, continuamente sendo pisoteada pelas forças do maligno, sejam elas físicas ou espirituais. Mas observe a diferença entre o justo e o ímpio, porque há diferença entre o crente e o descrente. O que é que Malaquias fala lá em Malaquias 3,18? Então olhareis outra vez e vereis a diferença que há entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e aquele que não o serve. Tem que ter diferença, irmãos, senão não somos dignos de sermos chamados de igreja de Jesus. O ímpio sofre, o ímpio é esmagado, o ímpio é pisoteado. E o que ele faz? Ele murmura, ele amaldiçoa, ele levanta um clamor contra os céus, ele chora de modo incontido, mas um choro de raiva, um choro de angústia, um choro sem esperança. E ele então quer largar tudo, ele quer desistir da vida. Por sua parte, o crente, o genuíno crente, ele sofre, e apesar de não entender o porquê do seu sofrimento, apesar de muitas vezes não compreender o que Deus está intencionando com aquela provação,
ele glorifica a Deus, porque ele sabe que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8, 28. Ele sabe que agora ele vê como que por um espelho embaçado, em enigma, mas então ele verá de modo pleno e perfeito quando chegar o dia do juízo final. E o que Paulo fala da igreja de Tessalônica, no versículo que acabamos de ler, no verso que acabamos de citar: apesar do seu muito sofrimento, aquela igreja recebeu a palavra como? Com alegria que veio do Espírito Santo. Essa é uma característica que atrai aqueles que ainda não conhecem a Cristo na prática, que ainda não tem essa vivência de caminhada com Jesus como você tem. Essas pessoas veem suas lutas, sabem que você passa por momentos de tribulação angustiantes, só que elas percebem que, ao contrário delas, você sempre tem uma palavra positiva de fé. Você está sorrindo, compartilhando com alegria do pouco que possui. E elas então se perguntam: esse camarada tem o que eu não tenho? Essa mulher tira força para viver de onde? E quando elas querem tirar essas dúvidas, sem nem perceberem no contato com você, elas são alcançadas pela graça de Jesus. E o sangue de Cristo as banha e as redime de todo pecado, porque o seu estilo de vida contagiante, em meio ao sofrimento, em meio à tribulação, em meio à angústia, em meio ao problema, atraiu aqueles que não tinham acesso a esta mesma graça que você teve. Percebam, irmãos, como a nossa responsabilidade é grande. Nós estamos sendo continuamente alvos de olhares, de vislumbres. As pessoas estão atentas ao que acontece na vida de um crente, estão atentas ao que acontece na vida de um seguidor, de uma seguidora de Jesus. E eu percebo que a igreja tem se esquecido de que ela precisa ser diferente a partir de um estilo de vida diante das lutas e de sabores desta existência. Nós temos nos conformado com este século. Nós não temos feito nenhum tipo de diferença positiva nas vidas dos que nos rodeiam, porque estamos de tal modo emaranhados com esse mundo, que reclamamos, batemos pé, choramos, como qualquer pessoa que não tenha Deus, nem a esperança da eternidade. Então a nossa resposta é a resposta da alegria diante da tribulação. Pensem comigo, irmãos, irmãs, nessa realidade espiritual. No meio dessa pandemia, quantas oportunidades de testemunho o Senhor não nos tem dado? O povo está arrebentado. O povo está vivendo uma vida miseravelmente, vou usar um termo aqui que para alguns é um palavrão, miseravelmente desgraçada. O povo está vivendo uma vida sem sabor, sem sentido. As coisas estão acontecendo de um tal modo que as pessoas não têm respostas para as suas inquietações. Eu até escrevi a respeito no meu Instagram esses dias. Eu estava deitadinho com o Lu, era 11h30 da noite já. Estávamos assistindo a um episódio de uma série que nós amamos, This Is Us. Não sei se você aqui já assistiu. E a gente estava assistindo um episódio antes de dormir. De repente, 11h30 da noite, o interfone toca. 11h30 da noite, interfone tocar, eu falei, é pepino certo. É problema certo, é algum encapetado, endemoniado chegando aqui uma hora dessa. Aí me levantei, meio receoso, desci as escadas, peguei no interfone, alô, quem é? Uma vozinha trêmula lá do outro lado. Pastor, aqui é fulano. O senhor lembra de mim? Eu congreguei na igreja por um tempinho, mas já tem mais de um ano que eu não apareço. Aí me lembrei da pessoa, mas
Hoje você não pode confiar em nada, né? 11h30 da noite, telefone tocando. Só que pela graça de Deus, a minha esposa tinha colocado na minha ausência, no período que eu me retirei para o Rio para fazer meu tratamento médico, ela tinha reativado as câmeras de segurança. Aí eu fui lá, olhei, e de fato estava só o rapaz mesmo. Aí eu abri o portão, ainda temeroso. Não deu nem tempo de eu botar o pé no batente do portão. Quando eu cheguei, o rapaz já veio se jogando nos meus braços, chorando. Eu falei, oh meu Deus, se esse rapaz tiver com Covid-19, eu acabei de pegar agora. Mas não tem protocolo que permaneça de pé diante da lei do amor, da lei da misericórdia, da lei da graça. E em pouco tempo estava ali aquele rapaz chorando copiosamente, rendendo a sua vida a Jesus, se arrependendo dos seus pecados, reconhecendo os seus maus caminhos, dizendo que queria voltar para os caminhos do Senhor. Então, irmãos, entendamos uma coisa: nós temos uma oportunidade ímpar e singular como igreja de fazermos diferença. Você tem respostas que ninguém mais tem nesse mundo. Como disse um grande escritor cristão, a igreja é a única esperança do mundo. Sim, é sim. Não está na maçonaria, não está no governo federal, nem estadual, nem municipal, não está nas escolas, nas universidades. A esperança do mundo está na igreja, porque a igreja está firmada em Jesus, e Jesus é a nossa esperança, irmãos. Repito, só nós temos as respostas. Isso não é arrogância, isso não é altivez, isso não é orgulho, mas é o reconhecimento de que recebemos uma missão de uma ordem sobrenatural tamanha, que nós não podemos nos esquivarmos dela, não podemos escondermos-nos dela. Então lembre-se disso. Uma igreja que de fato contagia as pessoas, é uma igreja que não se permite abalar pelas adversidades. Ela sofre, ela também é pisoteada, ela também é esmagada, mas ela está de pé, porque ela sabe em quem ela tem crido, ela sabe onde ela depositou a sua esperança, e por isso nós temos uma palavra de vida para passar adiante. Segunda verdade da manhã. Bota para mim aí os versos 7 e 8, por favor, querido. Versos 7 e 8. Uma igreja que contagia é uma igreja digna de ser imitada. Uma igreja que contagia é uma igreja digna de ser imitada. Eu quero falar para vocês uma coisa aqui, Igreja Batista Peniel. Vou falar uma coisa muito séria. Comparados à Primeira Batista nesta cidade, comparados à Igreja Batista, como é que é o nome da igreja do pastor Novo Horizonte, do pastor Diógenes, comparados talvez à Assembleia de Deus Central aqui, vocês são um povo ainda pequenino, mas não está na quantidade nem no tamanho de uma membresia a capacidade de contagiar as pessoas. Está no estilo de vida que elas decidem viver em Cristo. E eu profetizo que o que Deus está fazendo aqui e o que Ele fará será algo tão grandioso que as pessoas quererão saber o que está acontecendo aqui, quererão entender o porquê desse amor e dessa misericórdia que emanam, que fluem desse lugar, e atraídas pelo Senhor, elas virão para aqui, para cá, e na busca de entendimento, elas serão alcançadas pela visão e missão desta comunidade de fé, e quererão se juntar a vocês, porque uma igreja que impacta o mundo, que contagia o mundo, é uma igreja que as pessoas querem imitar, irmãos. Olha o que a palavra diz. Assim, Paulo está falando à igreja de Tessalônica:
tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia. Verso 8. Porque partindo de vocês, propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Acaia, regiões da antiga Grécia, que na época era já dominada por Roma. Não somente isso, mas também por toda parte tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. O resultado, disse Paulo, é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso. Paulo está falando o seguinte: eu não tenho mais que apresentar ninguém, ou melhor, eu não tenho mais que apresentar a ninguém a igreja de Tessalônica. Vocês, por quê? Porque vocês já se auto-apresentaram, pela fé digna de ser imitada que vocês vivenciam. De vez em quando, irmãos, não aconteceu isso aqui não, porque aqui eu já estou em casa, em Itamaraju, né? Mas de vez em quando a gente é chamado para pregar em alguns lugares, e a gente se perde, principalmente quando vai de carro. E aí a gente fica ali 15, 20 minutos tentando achar a igreja e não acha. Aí eu desisto de ser o espertalhão e decido perguntar a alguém. Aí eu pergunto assim: meu amigo, você sabe onde é que fica a igreja batista, não sei lá das quantas? A pessoa toma mais meia hora do meu tempo, me deixa nervoso. E aí ela diz assim: rapaz, você errou o endereço, não é por aqui não. Nunca ouvi falar dessa igreja aqui. Aí de repente, quando eu me dou por conta, está a igreja na esquina do local que eu estava parado com aquele camarada. Uma igreja tão próxima, tão pertinho, mas ninguém conhece a igreja. Isso é terrível, irmãos. Por outro lado, eu me alegro muito quando da mesma forma eu me perco ao tentar encontrar o endereço de uma igreja que vou pregar e sou obrigado a parar para perguntar. E aí quando eu paro para perguntar, falo: meu amigo, onde é que fica a igreja batista, não sei lá das quantas? A pessoa para e fala assim: muito bem, vamos lá, você vai seguir essa reta aqui, no final dessa reta você vai virar à direita, vai descer um morro, aí você vai encontrar uma mangueira. É lá não, aí você vai passar pela mangueira, vai passar por uma ponte, vai subir uma ladeira e vai encontrar lá um conjunto de prédios. É lá não, você vai passar pelo conjunto de prédios, vai descer outra ladeira, virar à esquerda, passar por outra ponte, lá no final é a igreja. Entendi tudo, né? Entendi tudo. Não tem como errar com uma orientação dessa. Mas o que me surpreende é que a igreja, embora tão longe, tão distante, localizada de modo tão complicado, ela é conhecida porque as suas obras, a sua fé a tornou digna de ser copiada. Essa pandemia, ela revelou ao mundo gospel, ao mundo cristão evangélico, o que há de melhor em estruturas de som, palco, mídia. Sim ou não, Gabriel? Hein, Miguel? Da gente ficar, pastor Jorge, babando: nossa, como eu queria ter isso na minha igreja também. Mas isso geralmente está presente apenas nas chamadas mega igrejas, que podem gastar até milhões com aparatos técnicos que a nós são indisponíveis pela nossa falta de recursos. Igrejas como a da Lagoinha, Vitória em Cristo, do Silas Malafaia, Batista Atitude, lá no Rio de Janeiro, são invejadas pela sua sofisticação, pelo investimento feito em aparelhagens tecnológicas as mais modernas possíveis. E os pobrezinhos como nós, ficamos do lado de cá só babando e tendo a chamada inveja santa. Como se a inveja pudesse ser santa, né? Mas, olha aqui para mim, por favor, segura aqui, você que está em casa, olha aqui para mim. É claro, é óbvio, que quanto mais pudermos investir em recursos técnicos para a boa transmissão dos cultos, nós deveremos sim fazer isso de olhos fechados, pois, não se iludam, o modelo de igreja tradicional acabou. Vou falar isso para os mais velhos e vou deixar vocês chateados comigo.
O modelo de igreja tradicional, daquele povinho que se reúne no domingo pela manhã, numa quarta-feira à noite, num domingo à noite, isso acabou, querido, querida. Essa pandemia veio antecipar mudanças que seriam daqui a 10, 20, 30 anos, mas que aconteceram no estalar de dedos em meses, porque o modelo de igreja agora vitalícia é a igreja híbrida. Ela vai ser presencial, frequencial e ao mesmo tempo virtual. Não há como fugir. A igreja que não entender isso, que não se adequar a essa realidade, que não souber investir nesse novo momento, ela vai ficar para trás. Ela não vai ter alcance, ela não vai ter significância, ela não vai ter realmente o poder de alcançar as pessoas. Agora, olha aqui para mim. Entretanto, por mais que o momento exija de nós a renovação de todo o nosso aparato técnico, não será isso o que nos tornará contagiantes em primeiro lugar. Mas sim a qualidade de nossa fé. Nossa fé prática, nossa fé concreta, uma fé que fará com que todas as pessoas queiram nos imitar, aqueles que já estão em Cristo e aqueles que não estão em Cristo, verão em nós uma fé tão explosiva que quererão experimentar dela também. E nesses tempos de pandemia, essa pandemia miseravelmente desgraçada, que insiste em prevalecer, qual deve ser o modelo de nossa fé? E eu lhes respondo, deve ser um modelo que gere o bem, um modelo que restaure a saúde física, emocional e espiritual das pessoas. Não é tempo de apenas pregarmos a salvação para a alma, é tempo de pregarmos a salvação para o corpo e a salvação para as emoções, e inclusive a alma também. É um tempo de olharmos hoje para o ser humano com todas as suas necessidades holísticas, integrais, totais. Não podemos dicotomizar, dividir, parcializar as pessoas. Não podemos pregar um evangelho de domingo à noite, onde a gente pergunte quem quer aceitar a Jesus, mas durante a semana nos esqueçamos das pessoas que chegaram em nosso meio. Está claro isso, meus irmãos? Minhas irmãs, está claro isso? É um tempo de viver uma fé prática. Esse negócio de grandes concentrações de adoração, vigílias de oração, encontros e congressos jovens, nós estamos atualmente impedidos de fazer tudo isso. Vai voltar, nós cremos nisso, amém? Mas nós estamos nesse momento impedidos de fazer tudo isso, porém, não estamos impedidos de demonstrarmos a nossa fé aos necessitados e marginalizados do nosso tempo. Isaías 58, vamos lá, minha irmã, por favor. Isaías 58, do 5 ao 8, a partir do versículo 5. Vamos pensar nesse texto aí. A partir do versículo 5, tá? Ok. Esse texto tem falado muito ao meu coração, muito ao meu coração. E eu tenho compartilhado ele com a minha comunidade de fé lá em Teixeira de Freitas, em vários momentos. Olha o que é que Deus está falando ao povo por meio do seu profeta. Será esse o jejum que escolhi? Que apenas um dia o homem se humilhe, incline a cabeça como junco, e se deite sobre pano de saco e cinzas? Ou seja, Deus está dizendo para o povo, vocês estão embasando a sua fé apenas em atitudes exteriores no campo espiritual. Vocês estão confundindo a sua fé com demonstrações de espiritualidade para o público ver. Louvorzões, shows,
É isso que vocês chamam jejum? Um dia aceitável ao Senhor? Pode ir. O jejum que desejo não é este: soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo. Pode avançar, meu. Não é partilhar sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo. Pode ir. Aí sim, a sua luz irromperá como a alvorada. Olha aí o que está sendo dito sobre uma igreja que ilumina as trevas, sobre uma igreja que faz diferença. Aí sim, a sua luz irromperá como a alvorada, e prontamente surgirá a sua cura, a sua retidão, a sua maneira de viver justamente irá adiante de você, e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Isaías está dizendo o seguinte: a glória do Senhor se manifesta na vivência de um povo que decide demonstrar a sua fé de uma maneira justa, de uma maneira que influencie, que contagie as pessoas positivamente e as liberte do jugo da opressão. Seja essa opressão física, seja essa opressão emocional, seja essa opressão espiritual, irmãos. Será que nós temos essa ciência? Igreja, o povo das boas obras não são os espíritas kardecistas. O povo das boas obras não são os católicos apostólicos romanos. O povo das boas obras são aqueles que efetivamente creem em Jesus e já depositaram no seu altar por completo as suas vidas. Efésios capítulo 2, versículo 10, vamos lá? Efésios capítulo 2, versículo 10. A gente conhece muito bem o 8 e o 9, né? Pela graça sois salvos, por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Aí olha o que ele fala, Paulo fala: porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos o que, irmãos? Boas obras. Olha aqui para mim. Eu não sou salvo porque eu faço as boas obras. Eu faço as boas obras porque eu já sou salvo em Cristo Jesus. Essa é a diferença. A sentença, a afirmação tem uma inversão. As boas obras sucedem à salvação, elas não precedem a salvação, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. É tempo de demonstrarmos de forma clara e visível a nossa fé, uma fé marcada por obras vivas. Igreja Batista Peniel. Esses dias um irmão querido, e aqui você vai entender melhor o que significa você se ver como igreja. Esses dias um irmão querido lá da nossa comunidade, que tem um depósito de gás, recebeu um pedido de uma senhora já de idade, porque ela queria vender a sua botija de gás, por um preço bem baratinho. E quando ele chegou na casa daquela senhora para comprar aquela botija, ele viu a miséria que prevalecia. A mulher cozinhando num fogão a lenha improvisado, que chamar de fogão é até elogio. Eram 4 tijolos com uma grelha e lenha mesmo ali, madeira velha colocada. Ele olhou bem, não tinha açúcar, não tinha café, não tinha nada. E ela vendendo a botija de gás para poder comprar um pouquinho de arroz e farinha para comer. Aquilo apertou o coração dele. Ele falou: não, vou comprar a botija dessa mulher, vou estar me aproveitando da miséria dela. Eu vou dar uma botija nova para ela cheia. Mas aí do que adianta você dar uma botija nova cheia se a pessoa não tem nem o que cozinhar? Aí Deus tocou o coração dele: não, você tem que dar também o alimento.
Aí sabe o que ele fez? Foi lá na igreja, na beneficência da igreja, no setor de ação social, pegar uma cesta básica. Só que isso foi no auge da pandemia. E a igreja distribuiu centenas de cestas, e não tinha nada naquele dia. Ele falou: que droga! A igreja não tem nada para eu poder dar para aquela senhora. Aí o Espírito Santo falou com ele: ei, a igreja é você, queridão. Eu não chamei o pastor, eu não chamei o diácono fulano de tal para ir lá visitar aquela senhora, eu não chamei você, porque eu sei que você tem a solução para ela, porque você é a igreja viva na vida dela. Ele se arrependeu de ter procurado a ação social da igreja, foi no mercado, fez uma baita de uma compra e levou para aquela senhora. É isso, irmãos, o que nós devemos ser e fazer para mostrarmos de forma prática a nossa fé. Agora observe bem, estou caminhando para o final, tá? Me perdoe ter demorado um pouquinho demais. Estou caminhando para o final. Observe bem, meu irmão e minha irmã. Essa fé viva, digna de ser imitada e copiada pelos outros, ela não tem apenas uma dimensão ética, ela não tem apenas uma dimensão horizontal, ela não olha apenas para o meu próximo, mas ela também tem uma dimensão o quê? Vertical. Ela busca uma renovação na minha aliança com Deus, ela busca uma restauração no meu relacionamento com o Senhor. Essa fé digna de ser imitada, ela tem que principalmente voltar-se para o Deus, para o alto. E aí vem então o versículo 9 de 1 aos Tessalonicenses 1, vamos lá? 1 aos Tessalonicenses 1, versículo 9, para a gente caminhar para o fechamento do texto aí. Pois eles mesmos relatam, o povo da Macedônia, da Acaia, da antiga província grega, que era parte da área que abrangia o Império Romano, pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam, e como se voltaram para Deus, deixando os ídolos, a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro. Esse termo, se voltaram para Deus, significa literalmente, converteram-se, arrependeram-se, viraram as costas para o pecado e passaram a olhar agora para Jesus. E quem se converteu, Paulo está dizendo aqui, quem se converteu genuinamente, não tem mais o coração dominado pelos ídolos desse mundo. Nós criticamos muito aqueles que veneram imagens, estátuas, que fazem procissões com os chamados santos e santas. Mas, irmãos, quantos ídolos nós, povo protestante evangélico, não temos abrigado também em nosso coração? Seu ídolo pode ser seu filho. Você colocou seu filho numa redoma de uma tal maneira que você mata e morre por ele, e acaba alimentando nele um sentimento de rebeldia, de prevaricação, de pecado contra Deus, porque você mimou seu filho pela idolatria que você devotou a ele, e você impediu que ele ouvisse a verdade. Você permitiu que conselheiros de Deus fossem afastados da vida dele, porque você tentou envolvê-lo em seus braços de uma tal forma que você o privou de uma palavra de disciplina bíblica. Há muita gente idolatrando filhos e levando-os para o inferno com isso. Outros idolatraram a sua casa de praia, a sua casa no campo. E a igreja, que era tão importante, a comunhão dos santos, que era tão relevante, tornou-se um detalhe. Quando eu posso, eu vou à igreja. E a igreja está caminhando, tentando vencer barreiras, dificuldades, desafios. Mas qualquer feriadão, qualquer data, a gente está fora e se esquece que a gente tem uma vida comunitária.
Ô irmãos, nada contra o lazer, nada contra a diversão, como gosto de viajar, como gosto de estar com os meus irmãos e amigos em comunhão fora das quatro paredes. Mas a gente tem que compreender que a gente faz parte de um corpo maior que tem necessidades, onde Deus me colocou para supri-las, porque cada um aqui tem um dom, no mínimo, ou vários dons, para a edificação do corpo de Cristo. Então nós temos os nossos ídolos sim hoje, e nós temos que pedir ao Senhor que os arranque do nosso coração, para que Cristo ocupe o lugar que é devido somente a Ele. E para terminar, versículo 10, vamos lá. E esperar dos céus seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. Essa fé é digna de ser imitada, digna de ser copiada. Essa fé que faz com que a igreja tenha um estilo de vida contagiante. É uma fé que se volta para o próximo a fim de abençoá-lo e ajudá-lo. É uma fé que destrona os ídolos do coração. E é uma fé embasada numa viva esperança, a volta de Jesus. Vamos ser francos de uma coisa aqui? Vamos encarar uma realidade? Nós fazemos parte de uma geração que não prega mais sobre a volta de Jesus. Nós fazemos parte de uma geração evangélica que não espera mais a volta do Senhor. Nós estamos tão contentes com a nossa Netflix, com o nosso pacote do Premiere, do UFC, com os nossos relacionamentos mundanos, muitas vezes pecaminosos. Nós estamos tão satisfeitos com o que esse mundo nos oferta, com as mídias sociais, que nós não queremos mais na prática que Jesus volte. Que seja daqui a 100 anos, quando eu não for mais nem memória nesse mundo, mas a vida está tão boa, está tão tranquila, tão gostosa, tão prazerosa, que Jesus não pode voltar agora. Eu tenho que casar primeiro, Senhor, eu tenho que ter filhos primeiro, Senhor, eu tenho que galgar degraus na minha vida profissional primeiro, e vamos encontrando justificativas, argumentações e desculpas infundadas, para retardarmos o anseio da volta de Cristo. Mas, meus irmãos, a igreja firmada numa viva esperança, é aquela igreja que reconhece que o reino de Deus não faz parte desse mundo, o reino de Deus não é desta terra, o reino de Deus, ele é, em última análise, celestial, e nós devemos ansiar por fazermos parte dessas mansões eternas. Uma igreja que contagia, é uma igreja que tem, os seus pés firmados no chão. É uma igreja que não é alienada, não é bitolada. É uma igreja que é capaz de olhar para o seu redor e enxergar as necessidades dos que sofrem, dos que choram, dos que estão angustiados. Mas ao mesmo tempo que essa igreja tem o pé no chão, firmada, calcada, na vida real, ela tem também a sua cabeça voltada para o alto. Ela sabe que a sua vida está depositada unicamente naquele nome que é sobre todo nome. Ela sabe que ela aguarda a ressurreição dos justos. Ela sabe que ela espera ansiosamente a volta do seu Senhor, que irá tornar todas as coisas novas. Então a vida cristã equilibrada, autêntica, contagiante, é aquela vida envolvida com o presente século, no sentido de atender às demandas que batem à nossa porta, mas é também aquela vida que espera do Senhor o seu destino final, que é a melhor parte, a excelente parte, infinitamente maior do que tudo que possamos aproveitar nesse tempo. Então, irmãos, do fundo do meu coração, eu espero que a Igreja Batista Peniel, lá de Teixeira, pastor Jorge,
eu possa continuar ouvindo o que Deus está operando nesse lugar, a partir de cada um de vocês. Não é só a partir do pastor Jorge, a partir da irmã Bianca, não é só a partir de Miguel, Gabriel, não é só a partir de Arnoldo, Natalice, é a partir de cada um de vocês, porque vocês são a igreja viva do Senhor Jesus nesse lugar. Nesse lugar. Vamos ficar em pé? Vamos orar.